Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas você está podendo aí assistir a essa aula, tá? Eu sou Daniele Dantas, sou lá do interior do Rio Grande do Norte, da cidade de Cruzeta, comecei em banda de música, eu sei que é uma realidade, creio que da maioria de vocês, aqui no Nordeste principalmente, e no Brasil inteiro, as bandas de músicas, né, são grandes escolas formadoras de instrumentos de sopro, então desde já, obrigada por vocês escolherem estar aqui nesse dia compartilhando aí essa aula comigo, tá? Eu decidi, quando eu recebi o convite para dar as aulas, de trazer uma ideia de um pouquinho, né, a mais, trazer outras reflexões, além dessas questões técnicas do instrumento. Mas a gente vai ter um quarto momento, lá numa live, em novembro, onde a gente vai poder, tá? Aí vocês vão poder fazer as perguntas que vocês desejarem e a gente vai tirando essas dúvidas mais técnicas. Então, a gente vai ter uma conversa aí nesses dias de aula sobre sonoridade, um pouco de técnica também, né? Trazendo reflexões mais sobre essas questões técnicas, interpretação, dar algumas dicas aí de interpretação e também sugestões aí em como montar um repertório, em pensar nessas questões de formação instrumental também, tá bom? Então, eu começo essa aula pensando mais nessa questão da sonoridade, né? A gente vai, quando a gente quer tocar um instrumento, a gente quer o quê? A gente quer fazer música, né? Todo mundo, quando vai escolher um instrumento, quer fazer música. Só vai escolher aí por qual instrumento, né? Que instrumento vai escolher para se expressar, certo? Então, hoje a gente vai estar falando, né, mais especificamente do nosso clarinete, nosso instrumento maravilhoso. E o que é que acontece? Às vezes, a gente acaba ficando refém das coisas mais técnicas, né? Porque, obviamente, quando a gente vai pegar o instrumento, que a gente vai para uma aula, né? Obviamente, tem muita gente que começa de forma autodidata. Hoje em dia já tem várias aulas aí online no YouTube, com vários professores, inclusive, várias escolas online. Mas muita gente ainda começa nessas escolas mais padrões, né? Com ensino regular de música, né? O ensino especializado. Então, obviamente, a gente vai, quando a gente começa a tocar, vai ver aí essas coisas mais técnicas, de como, né, essa importância da respiração, de como respirar corretamente. Tem também a nossa embocadura, né, que é essa forma e essa técnica de como utilizar a boca, né, para soprar o instrumento. Tantas outras coisas de como colocar o dedo corretamente no instrumento, né, e tudo mais. E junto a isso, também tem a parte teórico-musical, que a gente vai lá aprender a ler a partitura, a começar a relacionar também aquela nota lá, né, onde é no nosso clarinete, qual é a altura, e todas essas coisas mais técnicas. E a gente acaba ficando um pouco preso, né? Eu até brinco que a gente tem esse senso de competitividade muito grande. Usado da melhor forma, né, de uma forma boa, é até legal, né, benéfico, se a gente está sempre se desafiando a ser melhor, né, não uma competição aí que não seja saudável, né? Então, a gente, quando vai aprender música, e dentro desse processo, principalmente teórico-musical, a gente quer o quê? Acertar. Né? A gente quer acertar, a gente quer tocar aquela partitura ali da melhor forma, acertando todas as notas, na divisão rítmica certa. Só que o que acontece? Se a gente não tem cuidado, a gente acaba virando refém disso, de várias coisas. A gente fica refém de ter que tocar certo para mostrar para a professora ou para o professor, né? De ter que tocar aquilo certinho para que os colegas e as colegas vejam que você toca muito bem. O que mais? De acertar, né? De ficar refém daquela partitura também, da forma X de tocar. A gente acaba idealizando, tocar clarinete é isso. Eu só vou tocar bem se eu estiver tocando dessa forma. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não precisa ser, na verdade.
A gente pode tem aí hoje em dia, felizmente, a gente tem o YouTube, as redes sociais, que a gente tem acesso a diversos e diversas clarinetistas no mundo inteiro. Então, a gente consegue ter diversas referências, né, de clarinetistas, de formas de se tocar, de estilo musical, de formações instrumentais e todas essas coisas. Então, a gente não precisa mais se prender a uma coisa fixa, certo? Então, nossas aulas vão circundar mais ou menos esse nível assim de reflexão, tá? Começando, destrinchando, na verdade, meio que resumindo isso tudo que eu falei até agora, vamos pensar o seguinte. Quando a gente, como eu falei, quando a gente pega o instrumento, a gente quer o quê? Fazer música, né? Então, vamos pensar a música, vou até escrever aqui. Vamos pensar a música como o nosso objetivo final, certo? A gente aprendeu, vai pegar lá o instrumento para fazer música, certo? Só que aí entra uma coisa muito importante que diversas vezes é negligenciada. O quê? Nós mesmos. Nós, enquanto humanos, né, que temos uma história, temos a nossa cultura, ou seja, de que forma a gente aprendeu a tocar, de que forma a gente aprendeu a fazer música, qual é esse lugar que a gente vive, o que é que essa música representa para a gente, né? Todas essas questões mais sociais também, mas também físicas. Então, entra a gente também com esse corpo. Então, por exemplo, pensando em embocadura, a forma da minha boca é diferente da sua, que é diferente do seu colega, da sua colega. Então, mais uma vez, essa coisa da importância de não tem nada fixo, não tem nada rígido. Tudo é adaptável a partir desse corpo. Então, quem faz essa música somos nós. Então, a gente é o início, tá? Eu vou colocar aqui como o corpo. E no meio é que fica o nosso instrumento. E como eu falei, eu escolhi o clarinete para intermediar essa relação aí, né? Então, eu sou Daniela, eu sou um corpo que quero fazer música e eu uso o clarinete para isso. Como o próprio nome já diz, é um instrumento, ou seja, uma ferramenta, né, para que eu faça essa música. Então, aqui entra o instrumento. Então, o corpo que usa o instrumento para fazer música. Então, pensem sempre muito bem nessas questões, tá? Para que vocês também se humanizem e não o contrário. A gente não é uma máquina. Então, tudo, na verdade, que eu quero trazer já uma frase assim para tentar resumir a ideia das minhas aulas é o quê? Desmecanizar o fazer musical, certo? Vamos desmecanizar essa forma X enrijecida de se fazer música, tá bom? E também, além da técnica, né? Tá quebrando aí um pouquinho desses padrões, certo? Então, pensando, trazendo esse olhar mais para a gente, por exemplo, vamos pensar sempre também nesse nosso corpo. Então, por isso que é importante também estar se cuidando, fazendo atividades físicas sempre que possível, cuidando da alimentação. Tudo isso vai influenciar diretamente, né, no nosso fazer musical. Como também se alongar antes de tocar, certo? Então, todas essas questões, obviamente a gente não se nutre só disso, né? Então, cuidado aí com o que vocês andam vendo nas redes sociais, minha gente, tá? Que mais? Certo, tudo bem. Então, fazer coisas também que vocês sempre estejam e se sintam presentes no momento que vocês forem estudar ou que vocês forem tocar o instrumento de vocês, né? A gente sabe que hoje em dia tem tanta coisa, tem tanta informação. Eu tenho alunos mais crianças e eles estão com uma carga, assim, uma sobrecarga de coisas que eu sempre fico até assustada, né? É aula de natação, é aula de inglês, aula de música, aula na escola, né, tradicional, e isso às vezes vai
engolindo a gente, né? E para quem já é adulto, já atua, já tem filho, já tem família, então isso vai somando aí. E a gente vai vivendo essa correria e isso, inclusive, facilita esse nosso afastamento do contato com a música, tá? Então, sempre estar mais presente, sentir essa coisa do corpo. E, pensando nessa coisa de sonoridade também, uma dica que eu dou é, sempre que você for pegar seu instrumento, né, que você for começar o seu estudo, começa com coisas mais lentas, certo? Não, Dani, já lá vem tu com sugestão de nota longa. É muito importante, mas não precisa ser necessariamente uma nota longa, tá? Imagina que você está estudando uma música, por exemplo, Chorando Baixinho. Você pode pegar ali o início daquela música e fazer as notas um pouco mais longas, né? Para ir aquecendo ali, entendendo que esse corpo é como acordar. Vamos acordar, tá? Então você já não vai acordar e vai sair jogando a escova para cima, não, né? A mesma coisa que você não vai fazer com clarinete de chegar e já está tocando 1000 notas por segundo. É uma dica, né? Uma sugestão. Eu sempre que pego, eu faço um exercício que eu vou mostrar para vocês, ele é bem conhecido, mas que eu gosto bastante. Mas antes disso, vamos pensar nesse exemplo que eu falei do Chorando Baixinho, né? Então, aquele início. Só essas notas. Então, posso começar. Então, nessa coisa, pensando também, né, nesses processos de rotina de estudo, se a gente está com pouco tempo, então isso é uma forma criativa também de ganhar tempo e de estar aí se adequando, né, adequando essa rotina de estudos no seu dia. E aí você pode fazer isso com outros trechos das músicas, a gente vai falar bastante sobre isso também na parte de interpretação, de técnica, certo? O exercício que eu falei, ele é um exercício de vocalização, mas eu chamo carinhosamente de exercício do registro. É um exercício que eu sempre faço quando eu vou começar a estudar, ou antes de tocar, sempre que eu tenho tempo, eu estou fazendo esse estudo, certo? E a ideia, na verdade, é sempre ser o mais criativo possível no dia a dia de vocês, na rotina de estudo, com essa relação do tempo, essa relação com os desafios das músicas. Então, sempre tentem levar de uma forma mais criativa. A gente vai falando também sobre isso nas aulas, certo? Então, o exercício é simples. Existe ele escritinho, tá? Tudo direitinho, eu posso passar para vocês. Mas eu sempre gosto de fazer ele sem a partitura, tá? E eu chamo de exercício de registro porque é muito simples. A gente pode fazer por todas as notas, mas pensando só nas notas naturais. Então, por exemplo, eu vou começar lá pelo Mi, tá? Então, eu toco Mi, que é a nossa nota mais grave, e aciono o registro, que no caso vai para o Si. Só que pensar isso, como eu estava falando, eu prefiro fazer sem a partitura. Por quê? A partitura, ela é uma importante ferramenta, né? Principalmente por essa questão de registro. Hoje em dia a gente consegue tocar músicas de diversos países, de diversos séculos atrás, décadas, né? de outros lugares, até aqui do Brasil mesmo, porque a gente tem, né, essa forma aí de registrar. É uma das possibilidades. A gente também tem a oralidade, que é, né, uma cultura tão maravilhosa quanto, certo? Principalmente na cultura popular ou de outros lugares, de outras formas de ensino, né, que esses aprendizados eles vão ocorrendo de forma oral, vão passando aí de geração por geração. Isso também é muito válido e muito importante, tá? Então, a partitura ela é uma dessas formas, uma dessas ferramentas de ter esse registro. Só que o que acontece? A gente tem que saber como usar essa ferramenta para não cair naquele lugar que eu comentei no início, de ficar refém dessa partitura, tá? Então, pensa, por exemplo, numa peça de teatro. Ninguém vai para a peça de teatro e fica lá assim, ó, com o texto, pensando assim, por que não sei o quê? Não, o que é que eles fazem?
eles têm toda uma preparação de ensaios, né? De vários ensaios, até ir memorizando aqueles textos. As novelas também, né? Acabam sendo teatro, cinema, tudo mais. Então, por que a gente não faz isso também? Né? Aqui eu não estou trazendo a ditadura do tocar decorado, não é isso. Tá? Mas é de pensar e de como ir usando essa partitura. Você pode dizer, eu tenho muita dificuldade de memorizar. Tudo bem, mas não fica refém de dizer assim, eu só vou tocar olhando essa partitura. Não impede você levar essa partitura para o palco, mas você já domina aquela música, você está lá com essa partitura só como para te dar um pouco mais de segurança na hora de tocar, certo? Isso pensando em música de câmara, pensando em shows solos, né? Obviamente na orquestra, na banda, já é mais comum, obviamente, são muitas coisas a gente tocar com a partitura e tudo bem, mas mesmo assim vale não ficar refém dessa partitura, tá? Então, e o que é que acontece? Nós somos muito visuais, nós seres humanos somos muito visuais, então a visão ela predomina muito. E quando a gente olha lá para aquela partitura, a visão ela está ali, né, dominando tudo e a gente vai querendo ver, e como eu disse, vai querendo acertar aquela sequência, só que o que acontece? Às vezes, não necessariamente, talvez quase sempre, a gente não está, por exemplo, ouvindo o que a gente está tocando, né? Como também a gente não está sentindo aí como é que está percorrendo o clarinete. Então, às vezes, a gente está tocando uma música, está tendo bastante dificuldade, só que vai passando, vai passando, vai passando, porque não está nem entendendo. Quando a gente tira essa partitura, ou seja, quando a gente tira essa necessidade da visão, automaticamente a gente vai aguçar os outros sentidos. Então, a audição ela vai ficar mais aguçada, a percepção, então a gente vai conseguir ouvir melhor o que a gente está fazendo. Isso em tudo, né? Desde esse exercício aí de sonoridade, que eu vou mostrar ainda, até a música. Como também o tato. Então, você vai sentir direitinho o que é que está acontecendo aí, né? Às vezes, está acontecendo algum desafio, é só uma coisa de sincronia. Nossa, esse meu dedo aqui está levantando antes do outro, ou baixando, ou vice-versa. Por exemplo, tem a questão, né, que muita gente passa, todo mundo passa no início, na verdade, que a gente vai pegar o instrumento e aí sempre fica com os dedos muito levantados, né? Até adaptar é um processo. E aí a gente sempre sugere estudar na frente do espelho. E quando a gente vai lá na frente do espelho, acaba resolvendo. Mas por quê? Porque a gente está vendo, né? A gente não é estimulado a sentir. Então, mesmo que a gente vá ver aqui de parar e ver onde é que estão os dedos, mas é uma relação mais próxima do que só olhar a partitura e tentar reproduzir, certo? Aqui. Vamos lá, tá. Então, esse exercício do registro, eu gosto de fazer sem partitura e recomendo para os meus alunos e alunas também, justamente por isso, para dar tempo da gente ir sentindo aí o que é que a gente está fazendo, porque a gente vai estudar o quê? Sonoridade. Então, é importante a gente se ouvir, é importante a gente saber o que é que a gente está tocando. E esse exercício ele pode ser usado de diversas maneiras, né? E de cumprir vários objetivos também. Por exemplo, ele pode ser executado pensando num crescente e decrescente, né? Ou ele pode ser usado também pensando numa mesma intensidade. Não é nem o que eu gosto mais, mas eu acho que ele é muito eficiente nessa questão de pensar nessa igualdade sonora, tá? Então, eu sempre dou essa sugestão do fazer crescente e decrescente também, mas sempre começo com essa questão de buscar essa igualdade sonora. Então, pensar numa mesma sonoridade, certo? Então, vou dar um exemplo aqui, começando lá do início do Mi para o Si. Então, qual é a ideia que eu sempre peço para os alunos? Pensem nesse fluxo de ar contínuo, ou seja, esse ar ele não vai ser interrompido. Quando eu for para o Si, eu não vou interromper o ar, certo? Eu vou continuar aí soprando continuamente, tá? E não vou mudar a embocadura, porque acontece que às vezes a gente, quando vai para o agudo, a gente dá umas compensadas na embocadura. Então, nesse exercício, tente não fazer isso, bom? Então, comecei no Mi.
vai deixando esse si e sumindo, tá? O mi ele pode ser mais longo também. Foi só para demonstrar, deixa eu fazer mais longo. Opa! E aí vai subindo, fá. E assim, sucessivamente, vocês podem ir fazendo cromaticamente ou de forma natural, certo? Por falar nessa coisa de soprar, é uma coisa muito importante, eu sempre atentava um pouco mais para isso nas minhas aulas, quem estudou comigo lá em Mossoró, até antes, sabe do quanto que eu focava nessa coisa do fluxo do ar contínuo, do saber essa questão aí mais voltada para essa questão fraseológica, né? Às vezes como a gente quer exatamente reproduzir aquelas notas certas, o que é que eu chamo de mecanismo de defesa, né? O que é que a gente cria? A gente cria esse mecanismo de defesa. Então, às vezes, a gente acaba acentuando muito, tanto com o A, às vezes até separando um pouco, né? Quanto com a digitação. Às vezes a gente tá lá, ó, com o dedo bem rígido, bem forte. Por quê? Porque a gente quer ter a certeza de que está fazendo a coisa certa. E aí a gente perde nesse processo aí fraseológico, né? Desse processo musical. Então, ter cuidado, né, com essa coisa, como eu falei, como a gente quer ir acertando, a gente vai, às vezes, flexionando esse A e tudo mais. Então, eu sempre tinha já um pouco dessa consciência, mas eu não sabia nomear tanto. E aí, eu fiz algumas aulas de saxofone com o professor Dilson Florencio, lá na UFPB, e aí ele organizou esse pensamento na minha cabeça, que é exatamente essa coisa do soprar. Então, às vezes, a gente está tão preocupado com a embocadura, às vezes a gente está tão preocupado com a digitação, tão preocupado em acertar aquelas notas, em acertar aquelas músicas, que a gente pula o básico. Porque nosso instrumento é um instrumento o quê? Instrumento de sopro. Então, a gente tem que se preocupar com o soprar. Como a gente está soprando, como está esse fluxo de ar, se esse ar está contínuo, se ele está direcionado para o instrumento. Tá? Então, isso é muito importante, certo? Então, sempre vai tocando, notas longas também. Vão usando a criatividade nesses estudos iniciais, como eu falei, de pegar alguma música, tá fazendo lá notas longas nessa música. Esse exercício do registro também, certo? Enfim, dá para a gente usar várias coisas. Mas sempre pensando nessa questão desse fluxo de ar contínuo, ou seja, é a questão do estudo consciente. Isso é muito importante, gente. E entra até já um pouco nessa questão de muita gente pergunta, eu não consigo me organizar em relação a rotinas de estudo, como é que eu faço para estudar? E aí eu sempre falo para os alunos, antigamente tinha muito essa coisa de formar músicos e musicistas virtuosos, né? E aí para isso tinha todo um processo de dizer, tem que passar várias horas aí por dia sentado estudando e tudo mais. Hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim. Inclusive a gente nem tem tanto tempo, dependendo da realidade da pessoa, né? Então, mais do que passar horas a fio estudando, pode ter até um menor tempo, mas que seja consciente, e muito mais do que a quantidade de horas, é pensar numa constância. Então, se você só tem 20 minutos para estudar, estuda os 20 minutos, né? E não porque corre muito risco de pensar assim, eu só tenho 20 minutos, então não vou estudar não vai dar tempo. Mas pega só aqueles 20 minutos ali, estuda de forma consciente. Eu sempre digo assim, prioriza a música, porque a música ela já traz vários elementos aí técnicos, né, do instrumento. Sempre prioriza a música. Ou então, não estou afim de tocar nada, pega o instrumento, vai tocar uma nota longa, agora vai tocar de forma consciente, certo? Entendendo ali o que está tocando. Às vezes pega até com uma meditação, vai fazendo umas notas longas, fecha o olho, tipo, sem pensar em nada, sem pensar em nenhum resultado. Mas aí você vai estar tendo aqueles 20 minutos de contato com o instrumento. E tem uma frase que eu sempre falo para os meus alunos, não tenho tempo, não sei o quê, só tenho 10 minutos. Eu costumo dizer o seguinte, se você estuda 10 minutos,
né? Já estou reduzindo, né? Mas nem 20. 10 minutos no dia, você ganhou 10 minutos de estudo. Ou de qualquer coisa que você for fazer. Se você não fizer, você perdeu 24 horas. Então, é saber escolher. E não é nesse lugar, pelo amor de Deus, de trabalha enquanto eles dormem. Não é isso, não façam isso. Mas é naquele lugar do melhor feito do que perfeito. Esse perfeito que nem existe, entendeu? Então, vai criando uma nova relação com o instrumento de vocês. Ah, só tenho 20 minutos, tá bom. Né? Às vezes a gente tem o pedestal, já deixa lá montado, pega o instrumento, faz uma notinha, depois vai fazer suas coisas, tá? Então, isso é importante, que a gente tira também essa coisa do peso, do estudar, o peso do tocar. Ai, porque eu sou obrigada. Não, tá? Então, vão levando isso de maneira mais tranquila, mais leve, certo? Mecanizem essa coisa rígida. Essa é a ideia. Então, pensando agora num processo mais técnico, o que eu quero trazer é o seguinte. A gente sabe o quanto que é importante estudar a parte técnica do nosso instrumento, né? No caso do clarinete. Só que muitas vezes a gente não sabe, por exemplo, para quê. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter ido para uma aula, o professor passou ou um método ou uma escala, certo? E aí você estuda, como eu falei, vai estudar direitinho, porque vai mostrar lá para o professor, para a professora, né, para ir cumprindo e passando aquelas metas e tudo mais. Ok, só que geralmente você não sabe o porquê que você está fazendo aquilo, né? E aí, mais uma vez, trazer essa reflexão para a consciência. Sempre se perguntem, sejam curiosos e curiosas, o porquê que eu estou fazendo isso, para que é isso, vá pesquisar na internet, né? Se não tem muita abertura, vai pesquisar o porquê que eu estou fazendo escala, o que é isso, o que é arpejo. Então, vão fazendo essas buscas, porque é para vocês, minha gente, né? A gente pode ensinar diversas coisas, só que não é a gente que vai usar isso, quem vai usar é vocês. Então, aproveitem isso aí, sejam sempre curiosos e responsáveis com o fazer de vocês, né? Sejam autorresponsáveis, isso é muito importante. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo que foi uma situação pessoal. Quando eu aprendi a tocar, eu tinha 10 anos, era uma fominha assim, não sei o quê. Eu lembro que eu peguei as escalas do Closet, né, que é um dos métodos mais famosos de clarinete, e lá tinha aquelas escalas, tinha a sequência das escalas. E aí eu fui estudando a parte técnica, fazendo lá bem direitinho, e fui avançando, fui corrigindo aos poucos, beleza. Só que quando alguém me disse assim, Dani, toca para mim uma escala de si bemol maior, pronto, lá vai eu, ter que fazer na minha cabeça toda aquela sequência lá, de todas as escalas, até chegar na de si maior, e se me perguntasse também, tá, mas quais são as alterações? Aí eu ia ter que ver aqui no dedo a sequência, ou seja, eu aprendi as escalas? Não aprendi. Eu aprendi uma reprodução técnica ali de uma sequência. Ou seja, estava tocando certo? Estava. Comecei a melhorar a sonoridade? Melhorei, só que não tinha consciência nenhuma. E isso não é tão legal, certo? A mesma coisa são os estudos. Então, o que é que eu quero trazer a reflexão? É entender o seguinte, aí volta para cá. Qual é o nosso objetivo final? Fazer música. E a gente vai fazer através de um instrumento, certo? Então, beleza. Então, a gente vai estudar coisas mais técnicas para quê? Para dominar cada vez mais esse instrumento, certo? Por quê? Pensem sempre como ferramentas. Quanto mais ferramentas eu tenho, mais coisas eu vou poder construir, certo? Mais possibilidades eu vou ter. E o que é que estudar? Estudar liberdade, né? Estudar a liberdade de eu interpretar as músicas com mais consciência, com mais possibilidades. Aí a gente traz a criatividade, né? É aquela coisa. Não adianta eu ter uma ideia, que é tão importante, e não conseguir reproduzir essa ideia. Então, é aquela coisa, é tipo botar uma ideia no papel e nunca fazer, né? E não porque eu não quero ou porque eu estou procrastinando, mas sim porque eu não consigo, não tenho ferramentas para fazer. Então, sempre pense nisso. Eu estou estudando isso aqui para ter mais possibilidades de dominar esse instrumento, certo? Mas sempre com essa consciência. E também de ir aprendendo cada coisa.
por exemplo, a escala ela está totalmente relacionada com tonalidade, né? Basicamente a mesma coisa. Então, se você aprende aquela escala, você está aprendendo a tonalidade também. Então, quando a gente traz, por exemplo, para o universo da improvisação, da criação, isso é muito importante. Porque você vai estar ali tocando com aquele grupo que está naquela tonalidade, você já não vai ter dificuldade, porque você domina aquilo ali. Muito além dos dedos, não é a técnica do dedo, né? Você domina aquele campo ali, aquele campo harmônico, você conhece daquelas escalas, certo? Então, isso é muito importante. E aí, já faz um tempo, por exemplo, que eu não trabalho muito com métodos com os meus alunos e alunas, né? Com esses métodos tradicionais, o closé, por exemplo. O que é que acontece? Obviamente, dependendo do objetivo dos alunos, se precisar de alguma coisa mais técnica específica, eu posso ir lá recorrer e a gente vai trabalhando, certo? Só que o que acontece? Um professor meu, Eliere Moura, né, bastante conhecido, na época da graduação, eu estava fazendo uma disciplina teórica com ele, ou foi harmonia 1 ou foi análise 1, não lembro bem. Mas aí ele me disse uma coisa que sempre fica aí gravada, né, que só tem 3 formas de a gente começar uma música. Só que quando a gente vai analisar, isso está percorrendo toda a música, né, esses elementos aí da música. Então, as 3 são notas repetidas. Deixa eu anotar também. Então, a gente pode começar por notas repetidas. Por grau conjunto, ou seja, uma notinha após a outra, né? Pode ser abaixo ou acima. Ou por salto. Certo? Então, por exemplo, notas repetidas. Tem vários estudos que a gente pode fazer de nota repetida, né? Tem um que muita gente usa para fazer staccato, né? Que é... né? E assim por diante. Ou então... Isso falando desses exercícios mais técnicos, né? Grau conjunto são o quê? São as escalas. Então, quando a gente está estudando esse universo das escalas, a gente está estudando essas sequências de graus conjuntos aí, certo? E os saltos, aí entra os diversos tipos de intervalo. Então, por exemplo, os arpejos, né, que são nossa forma de executar os acordes, também é conhecido como acorde arpejado, já que a gente não consegue tocar harmonicamente. Então, são saltos. Então, quando a gente está fazendo arpejo, a gente está estudando aí esse universo do salto, certo? E aí, como eu falei, quando a gente vai ver para a música, dando um exemplo básico com a asa branca, por exemplo. Então, pensando lá em Sol, ela já começa com notas em grau conjunto. O Sol, Lá, Si, uma notinha após a outra, né? Agora ela vai fazer o quê? Ela vai saltar para o Ré, certo? Então, teve aí um salto de terça do Si para o Ré, né? Um salto de terça menor. E ela vai repetir esse Ré, ou seja, nota repetida. Saltou para o Si, grau conjunto para o Dó. Então, só desse início aí, dessa primeira frase de asa branca, a gente já vê esses 3 elementos, né? Então, não é só começar a música toda está aí. Então, peguem aí a música que você está estudando, vão pesquisando aí esses elementos, certo? Vocês vão ver que ela toda circula isso aí. Então, eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos atualmente, justamente escalas, certo? E aí, entre diversos tipos de escalas. As escalas maiores, o que eu sugiro é dominem bem as escalas maiores. Dessa forma que eu falei. E aí, o que é que a gente vai fazer? O que é que eu sugiro? Toca decorado. Dá uma revisada lá naquela parte teórica de saber da construção das escalas.
pega lá a questão do ciclo das quintas, né? E das quartas, e vai passando por essas escalas, certo? De forma a trabalhar melhor a aprendizagem de dizer, eu sei porque Lá maior tem Fá, Dó e Sol sustenido, certo? Então, essa questão mais do conhecimento específico da escala, como também, muito importante, da sonoridade. Então, essa escala está assim porque ela tem essa sonoridade. Isso é tão legal quando a gente está tocando sem olhar para a partitura, que quando a gente toca uma notinha fora, a gente já, opa, tem alguma coisa errada, né? E aí você pode fazendo lá de início do ciclo das quintas, certo? Então, a gente começa lá por Dó maior. Lembrando que aqui é usar a criatividade. Se você está começando a tocar, vai lentinho, não importa. Vai lentinho, vai fazendo uma notinha por vez, certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Vou andar lá no ciclo das quintas e a cada 5 vai aumentar um sustenido, né? E quando a gente entende lá a ordem, a gente vai saber que sustenido é. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, a próxima escala vai ser o quê? Sol maior e a gente vai ter um sustenido, que é o Fá. Certo? Então, vejam que ela tem a mesma sonoridade, ela só começou de um ponto diferente, certo? A gente anda mais 5, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, e assim por diante. Aí, imagina que eu vou fazer o Ré e eu faço isso aqui, ó. Opa, já mudou a sonoridade. Então, se eu não acertar aquele sustenido ali, já vai dar uma outra sonoridade para a escala. Então, eu já consigo perceber, opa, tem alguma coisa que não é legal. E aí vai lá estudar. Tá? Tem uma dica básica que eu sempre dou nesse processo de ir tocando as escalas decoradas, que é o quê? Às vezes a gente dificulta muito tudo, né, minha gente? Só que o que é que acontece? Se a escala, ela vai ter ali uma sequência, certo? Das 7 notas, 8, que é a oitava repetição da primeira, certo? Então, qualquer pessoa, dificilmente uma pessoa, assim, no senso comum, se você disser, você conhece as notas musicais? A pessoa vai dizer, conhece, é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó? Isso, conhece, certo? Então, o que é que acontece? Eu sempre brinco que em cada escala só vai ter espaço para um nome de nota. Não tem espaço para duas, né? Falando das escalas maiores. Então, por exemplo, só vai ter espaço para um Dó, só vai ter espaço para um Fá, só vai ter espaço para um Sol, enfim, todas as notas só vai ter espaço para um. Então, o que é que acontece? Se eu vou tocar a escala de Lá maior, que seria a próxima, então se é uma escala de Lá, eu vou tocar de Lá a Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, certo? E aí, eu vou só ver quais são as alterações. Então, vai ser Fá, Dó e Sol, certo? Então, eu vou fazer uma escala de Lá a Lá, onde Fá, Dó e Sol são sustenidos. Então, não tem espaço para Fá sustenido e Fá natural, Dó sustenido e Dó natural. Não, o Dó vai ser sustenido, o Fá vai ser sustenido e o Sol vai ser sustenido. Então, não tem pressa, vai devagarinho mesmo até entendendo. Opa, de ir pensando na sequência, de ir pensando o que é que você está fazendo, certo? E aí vai lá. Certo? E essa coisa do pensar no que está fazendo vai ajudar principalmente quando a gente vai voltando, porque, como eu falei, o senso comum, a gente aprende muito rápido essa escala ascendente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Né? Mas se você vai perguntar, agora diga ao contrário, diga descendo, a pessoa, opa, peraí, já vai ter que pensar um pouquinho mais, certo? Dó, Si.
Então, inclusive, estudem muito essas coisas fora do instrumento. Vai solfejando, vai falando, lá, si, dó sustenido, ré, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá. Lá, sol sustenido, fá sustenido, mi, ré, dó sustenido, si, lá. Então, vai estudando sem necessariamente estar tocando, porque lembrem, começa aqui, ó, no corpo, né? E quando eu falo corpo, é o corpo completo, não na visão muito ocidental de que corpo é uma coisa e mente é outra. Não, é o processo integrado, certo? Então, se a gente solfeja ou fala, né, tudo ok, correto, quando a gente vai para o instrumento, a gente vai acertar. Dificilmente pode ter desafio de digitação, mas não de sequência de notas, por exemplo, essas coisas, tá? Então, criem essa rotina de estar estudando essas escalas dessa forma. Vai ajudar. E aí, o que é que acontece? A gente anda todo o ciclo das quintas, que vai achar as escalas com sustenidos, depois o ciclo das quartas, que vai achar com os bemóis, beleza. E aí, o que é que acontece? Trazer um pouquinho de atenção. Tomem cuidado também, porque às vezes a gente começa lá pelos sustenidos, beleza, né? Quando chega nos bemóis, é como se já ficasse um pouquinho mais difícil, porque tem essa coisa da enarmonia, né? O que é enarmonia? É justamente, são notas que têm o mesmo som, mas têm nomes diferentes. Ou seja, tem a mesma altura, mas tem nomes diferentes. E aí é que entra quando a gente fala, Ré sustenido é a mesma coisa de Mi bemol, porque tem o mesmo som, né? Mas são notas enarmônicas. E o que é que acontece? Se tem o mesmo som, vai ter a mesma posição no instrumento, certo? Então, às vezes acaba dando um pouquinho de bloqueio, a gente fica bloqueado, por quê? Porque quando vai lá para os bemóis, diz, gente, Mi bemol, e onde é que eu faço esse Mi bemol aqui? Como se fosse uma posição diferente no instrumento. Só que são coisas que a gente já fez. Inclusive, tem escalas que são todas enarmônicas, né? A exemplo de Dó sustenido e Ré bemol. Ou seja, é o mesmo caminho. Imagina, você já fez a escala de Dó sustenido maior, que são todos os sustenidos, ou seja, você já percorreu aquele caminho no instrumento, mas como chega lá em Ré bemol, eita, não sei. Não, você já fez aquele mesmo caminho técnico. O que vai mudar é o seu ponto de visão. Onde era Dó, agora você vai pensar Ré, então automaticamente vai mudar toda essa sequência, certo? Então sempre vai aproveitando. E como eu vinha falando, para sanar um pouquinho também dessa dificuldade e naturalizando mais tudo, quando vocês aprenderem todas essas sequências, quando for nos estudos, vá mesclando. Por exemplo, você pode pegar, vou tocar hoje uma escala com um sustenido e outra escala com um bemol, depois com dois sustenidos, depois dois bemóis, tá? E também pode ir criando outras formas de sequência. Por exemplo, eu vou tocar agora de tons inteiros, tipo assim, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, então, Sol sustenido ou Lá bemol, e assim vai variando. Eu vou tocar de terça em terça. Enfim, vão usando, né, essas ferramentas aí na hora de estudar. É aquela coisa, sejam criativos na hora que estiver estudando, certo? Então aí, pronto, já viu a coisa das notas repetidas, do grau em conjunto com as escalas. Aqui no salto são os estudos de intervalo, né? Então a gente tem os arpejos, então eu já posso estar sempre, isso é bem comum da gente fazer a escala e em seguida já fazer o arpejo naquela tonalidade, né? Como também explorar os outros intervalos, porque aí no arpejo, né, se for em tríade, a gente vai ter só terças e da quinta para a oitava uma quarta, certo? Então, na música a gente não vai ter só salto de terça, nem ascendente nem descendente, a gente vai ter todos os tipos de saltos, certo? Então, procurem estudar também intervalos de terças, intervalos de quarta, de quinta, de sexta, de sétima e de oitava também, tá? Ai, como é que eu vou botar isso tudo na semana? Calma, vai organizando, certo? E por que eu falei que é legal sempre dominar as escalas e tudo mais? Porque todos esses exercícios, eles partem dessa escala, né? A gente sabe que o arpejo, por exemplo, a gente vai tocar o primeiro grau, o quinto, não, o primeiro, desculpa, o terceiro e o quinto.
E aí repete a oitava. Se quiser fazer o arpejo com sétima, faz com a sétima, certo? Então, pensando em Sol, vamos pegar o simples, pensar em Sol maior. Então, comecei lá de Sol a Sol, então vou tocar o primeiro grau, que é Sol. Terceiro, que é Si. Quinto, Ré. E repito o Sol, né? Então, e aí eu posso explorar em todas as regiões. Nosso instrumento tem esse grande privilégio de ter uma extensão grande de notas. Então, pode ir explorando aí em todas essas notas, tá? Lembrando, só vai ter essas notas. Então, você só vai tocar, por exemplo, em Sol, Sol, Si, Ré. Então, Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, até chegar lá no Sol, certo? E os outros intervalos, esses estudos de intervalo, também vão partir da escala. Como assim? Pensando em Sol ainda. Então, vou fazer intervalos de terça. Então, eu sempre toco a nota da escala e salto uma terça. Eu vou ter que me preocupar com a alteração dessa terça? Não, é só você pensar na tonalidade. Então, se é Sol maior, só vai ter o Fá sustenido. Então, quando eu vou fazer lá Sol, a terça vai ser o quê? Si. Depois eu toco a próxima nota da escala, que é o quê? O Lá. Saltou para o Dó. Depois o Si. E assim por diante. Então, toco Sol, salto uma terça. Toco Lá, salto uma terça. Toco Si e assim por diante. E aí vai gerar uma sonoridade dos intervalos de terça, né? Então... certo? Sempre fazer descendente também, porque vai gerar uma nova... um novo processo técnico, né? E mental também, da gente, como eu falei, essa coisa do descendente. Então, e assim sucessivamente. Então, agora eu vou fazer estudos de quarta. Então, eu toco a nota da escala e salto uma quarta. Então, agora, Sol vai para onde? Dó. Então, vê que já gera uma outra sonoridade. Vou fazer de quinta. Fá sustenido, certo? Então, vai explorando de quinta, de sexta, de sétima, de oitava e assim por diante. Então, quando a gente faz isso, de uma certa forma, a gente já está passando por tudo que se tem nas músicas e sempre ter a criatividade de fazer exercícios com as próprias músicas, certo? Então, lembrando, tudo isso vai ser para quê? Para dominar melhor esse instrumento aí, para interpretar a música com mais liberdade, certo? Então, eu acho que é isso. Por hoje está tranquilo. Pensem em todas essas questões, né, que eu falei, de refletir, desse processo aí, de como a gente vê a música, de como a gente vê nosso processo musical, se vejam enquanto pessoas, enquanto humanos fazendo essa música, tá? Sejam criativos nessa coisa do estudo, tá? Inclusive, em todos esses estudos que eu mostrei, a gente pode variar também nas articulações, é muito importante. A gente pode adicionar dinâmica, então a gente vai só agregando ferramentas, né? Eu posso fazer aqui, pegando a escala de Fá, posso fazer todo legato. Posso fazer tudo batido. Inclusive, uma dica que eu dou é, estudem o staccato, vai ser mais curtinho, até mais curtinho disso que eu fiz, né? Mas também estudem uma batida, né, um ataque de língua mais brando, porque no fim é o que a gente usa
quando vai interpretar as músicas populares, por exemplo, né? A gente não vai fazer aquela coisa tão staccato, a não ser que seja uma ideia de interpretação. Então, senão a gente se adapta a fazer aquele staccato tão sequinho, né? E acaba tendo dificuldade quando alguém diz, não, um pouco mais leve, certo? E para finalizar, que eu tocando agora eu lembrei, aquele que eu falei do fluxo de ar contínuo. Então, o que é que acontece? Sempre que vocês forem estudar qualquer coisa, seja nota longa, seja escala, seja arpejo, seja nota repetida, já faça pensando em música. Você está fazendo em música. Não pense como uma coisa separada. Não pense, isso aqui é uma escala, agora eu vou fazer música. Isso aqui é um arpejo, agora eu vou fazer música. Não, já pense dessa forma musical. E aí essa coisa do fluxo de ar contínuo ajuda também. Por exemplo, repetindo essa escala, é muito diferente eu fazer. Eu estou, flexionando com o meu ar. E isso, às vezes, gente, acontece muito de forma inconsciente. Por isso que eu digo, cuidado, tragam essa consciência. Se gravem. Agora, na pandemia, então, né, a gente viu o quanto que é importante a gente ter aí acesso e de manusear, né, sempre que possível, esses recursos tecnológicos. A gravação já era uma coisa bem de antes, né? Mas agora veio como uma real necessidade. Então, se gravem, porque aí vocês conseguem se escutar de fora. Então, uma coisa é eu tocar assim, eu estou pensando em quê? Em cada nota. Eu sempre brinco com os meus alunos que é como se eu estivesse dizendo, isso aqui é um Fá, agora é um Sol, agora é um Lá, certo? Agora é um Si. Não. Então, pensem já na frase, pense na escala como uma frase. Então, eu vou começar de um Fá, o meu objetivo é chegar lá no outro Fá. Então, direcione. Já pense nesse contexto aí musical e fraseológico. Só porque está fazendo legato? Não, pode ser batido também. Cheguei no Fá, certo? E uma coisa interessante, que foi o professor Dilson Florencio também que trouxe essa ideia, é o seguinte. Se a gente for pensar, né, se a gente prestar atenção, quando a gente está fazendo essa escala, pensando nessa ideia de um fluxo de ar contínuo, ou seja, esse fluxo ele não vai se interromper a cada nota. Eu estou soprando sem parar, trazendo no popular. Eu estou soprando sem parar, só vou parar de soprar quando chegar lá no Fá que eu for respirar. A gente já está fazendo o quê? Nota longa. No final das contas, a gente só está mudando o dedo, mas em relação a esse processo do ar, a gente está fazendo nota longa. Então, isso ajuda também. Não estou podendo tocar, às vezes a gente só relaciona nota longa a aquelas notas, muita gente chama nota branca, né? Ficar lá um tempão no Fá, um tempão no Sol. Não, então pega a escala, aquela coisa que eu falei de ter criatividade e com tempo também de estudo. Pega uma escala, faz desse jeito, com essa consciência, você já vai estar estudando, né, sonoridade, tanto pela escala também, mas por essa questão da nota longa, como também a escala, o próprio processo de digitação, tá? Então é isso. Obrigada por nossa primeira aula e eu vejo vocês na segunda.